Recentemente eu adicionei um fundo imobiliário de logística na minha carteira de investimentos e nesse vídeo eu quero te mostrar por que eu decidi investir nesse fundo imobiliário ao invés de outros do mesmo setor que podem parecer aí muito mais interessantes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é usar o site do Investidor 10. Vou deixar o link na descrição, é o site que eu gosto de usar para fazer as análises, tá? Então vou colocar aqui, um dos fundos imobiliários que a gente vai analisar é o BRCO. Atualmente ele está pagando aí em média de quase 9,5% de dividendo, está abaixo do valor patrimonial, ou seja, está com desconto, tem liquidez ok. Um outro fundo que a gente vai avaliar, o GGRC, que está pagando 10% ao ano, também está abaixo do valor justo dele e está com uma liquidez super ok. Outro fundo do setor, HGLG11, está um pouquinho acima do que ele realmente vale, isso é normal para esse fundo imobiliário em si. Tem uma liquidez ok, está pagando mais ou menos uns 8%. Um outro fundo que a gente vai pegar também aqui é o BTLG, está pagando 9%, tem liquidez ok, está dentro do VP também. XPLG, fiz vídeo recente falando que eu não invisto nele, mas aqui eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes. Então, a gente tem aqui 9% em média de dividendo, tem liquidez ok, está abaixo do preço justo, então pode representar aqui uma certa oportunidade. A gente também vai falar de LVBI, que está pagando quase 10%, está bem abaixo do VP. Isso significa que ou tem problema, ou aconteceu alguma coisa com os inquilinos que não deixa de ser um problema. Então a gente precisa avaliar isso daqui. E tem liquidez super ok também. Um outro fundo que a gente vai avaliar é o VILG. Está abaixo do VP, está pagando quase 9% e também tem liquidez ok. Mari, o que é uma liquidez ok? Liquidez ok é quando é acima de 300 mil no mínimo para mim, tá? Tem gente que aceita um pouco menos, tem gente que aceita só se tiver muito mais. Para uma área, se tiver 300 mil, tá tudo certo. E para a gente fechar aqui, temos também Gari 11, já ia esquecendo. O Gari está pagando quase 1% ao mês, um pouquinho menos, né? 11% aí ao ano nos últimos 12 meses, está com um descontozinho e também tem liquidez ok. Então o que a gente vai fazer? Aqui tem umas informações que eu sempre gosto de olhar, como tamanho de patrimônio, questão de vacância. O Investidor 10 já dá isso daqui bonitinho pra gente, mas eu gosto do histórico de dividendos aqui também, apesar da gente ver o yield, eu sempre gosto de ver o histórico, tá? Para pegar uma média bem legal. Mas, o que eu tô querendo? Baixar os relatórios. Então, a gente vem aqui na parte de comunicados e baixa o último relatório. É só clicar aqui do lado. Com o relatório aberto, vamos começar então pelo Gari e por que ele é o primeiro a ser eliminado. Para começar, ele é um fundo imobiliário de logística, mas recentemente ele fundiu aí com outro fundo e agora é um fundo híbrido. Então, isso traz alguns benefícios e traz também algumas coisas que me incomodam. Por quê? Como eu gosto de investir em fundos imobiliários que investem em um único setor, quando ele é híbrido, eu não gosto tanto. Eu tenho a percepção de que no longo prazo o rendimento, o retorno não é tão legal assim. Tem alguns fundos que comprovam isso, tem alguns fundos que vão na contramão disso que eu falei, tá? Então, a gente tem dois grandes mundos, eu, Mari, não gosto quando o fundo é híbrido. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? Uma vacância de 0, ou seja, tá tudo muito bem alugado, até porque todos os contratos têm prazos maiores. Então, ele tem uma vacância aqui zerada, e depois dessa fusão, o que aconteceu? Ele que era só no cenário logístico, agora tem imóveis logísticos e de renda urbana. Então, saiu de um patrimônio de meio bilhão para um patrimônio de 1 bilhão, tinha 5 imóveis, super pouco, para 25, tinha 3 inquilinos, agora tem 6, isso aqui já me incomoda. Você tem 1 bilhão de patrimônio e só 6 inquilinos, isso aqui me incomoda bastante, porque gera uma concentração de receita, tá? Mas vamos lá. Prazo médio, 15 anos, são contratos de longuíssimo prazo, então é difícil ter inadimplência, mas antes da fusão ele tinha 42% de alavancagem, ou seja, 40% era só dívida, que ele devia já. Então todo o rendimento que entrava, 40% era para pagar dívida. Pensa assim, resumidamente, não é necessariamente desse jeito, mas de uma forma resumida é isso. Aí ele pegou e dobrou o patrimônio, só que não reduziu necessariamente a metade da alavancagem.
Então isso aqui para mim ainda é muito alto e me incomoda num nível que vocês não têm noção. Eu não gosto de ver alavancagem muito grande. Passou de 10% já está me incomodando. E aqui com um patrimônio de 1 bi, 23% é só dívida que ele tem que pagar. Isso aqui me incomoda demais. Para ele dar conta de pagar tudo isso aqui, ele vai ter que ficar fazendo emissão atrás de emissão, fazendo vendas, e isso é um pouco complicado. VILG, mesma coisa, já abri aqui o relatório. O que a gente vai avaliar? Os mesmos pontos. Ó, questão de ocupação do fundo, 94%. Isso significa que 6% desse fundo está com vacância, está desalugado. Ele precisa realocar isso aqui. Não é à toa que o valor da cota está tão desvalorizada, está abaixo do que ela realmente vale, porque já tem essa vacância aqui. E até 2027, ou seja, dentro de 3 aninhos, 69% dos contratos estão vencendo. Então é uma coisa que pode dar um probleminha aqui se os inquilinos saírem. Pode ser que ele fique bem defasado no quesito rendimento e até alugar os imóveis e tudo leve um tempinho. De novo, importante aqui falar que não é porque tem esses pontos que eu, Mário, considero de atenção que são fundos ruins, tá? São todos fundos gigantescos e com vários pontos positivos. Ele tem aqui uma dívida, ou seja, uma alavancagemzinha de quase uns 10%, arredondando aqui na média, tá fazendo uma conta de padeiro. Tem uma inadimplênciazinha menor de 1%, então tá tudo certo. E tem uma concentração de receita de 15%, 8%, 7%. Não é tanta, tá? É até razoável nesse ponto aqui. Contratos típicos e atípicos, tudo bem. Tem uma diversificação de estados. Ele tem imóvel no norte, que para logística eu não sei se é muito lucrativo, mas temos aqui do sul ao norte. Então, ele tem aqui em todos os estados. Aqui está mostrando o prazo médio também. Então, lembra que eu falei que até 2027 muitos contratos estão próximos de vencer? Isso aqui é um ponto de atenção. Agora vamos para o LVBI. A gente já viu que ele está pagando um rendimento ok, que tem uma liquidez ok, mas que ele está com um descontozinho. Vamos entender também por quê? Ele tem 34 locatários, isso aqui é bom, tá? Quanto mais locatários, menor a concentração de receita. E aqui a gente tem o percentual de receita, mas é por ativo. Ele tem 10 imóveis, então levando em consideração esses imóveis, a maior concentração é de 20%. Só que, se a gente levar em consideração os inquilinos, essa concentração é muito mais reduzida. Majoritariamente ele tem imóveis de classe A, tem 5% imóveis de classe B. Isso aqui funciona assim, classe A, top, classe B, classe C, Jesus amado. É mais ou menos isso. Então ele tem uma distribuição aqui um pouquinho assim, né? 5% é tranquilo, tô fazendo drama aqui, mas é tranquilo esse 5%. Tem uma alocação por segmento também diversificada, mas por inquilino 15%, 11%, 10%. São percentuais um pouquinho maiores, então se 3 inquilinos, por exemplo, acontecer algum problema, pode ser que gere um percentual um pouquinho grande, mas são percentuais super ok, super razoáveis. De novo, na visão da Mari, tá? Tem uma alavancagemzinha só de 13 milhões, mas é uma alavancagem a se considerar. E os vencimentos dos contratos também não têm uma concentração muito grande. Mas se a gente olhar assim, os inquilinos, apesar de eu ter mostrado aqui o percentual, não falei dos inquilinos, né? Mas a gente tem Magazine Luiza, complicadinha. A gente tem Americanas, complicadinha, tá passando por uma situação super difícil e, assim, não tô profetizando não, porque eu quero que a empresa se recupere, mas eu não vejo a Americanas se recuperando. Apesar de torcer muito, eu não vejo ela se recuperando. E se ela não se recuperar, isso daqui vai trazer, ó, 6% a menos de receita para o fundo imobiliário. Então, quando a gente vê inquilinos assim super complicadinhos, pode ser que isso reflita no rendimento do fundo imobiliário, talvez não, talvez sim, talvez não, e também pode ser no curto ou médio prazo. Quando a gente vai para o XPLC 11, o que a gente tem? A gente tem Via Varejo, famosa Casas Bahia, Casas Bahia, né? Se não me engano, aqui na minha cidade é Casas Bahia o nome que a gente conhece, mas enfim. A gente tem Rene, Lore, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, B2W, que é o quê? Americanas. Então, são inquilinos que estão um pouquinho complicados, Via Varejo está complicada, B2W está complicado,
Lojas Renner, complicado. Então, são inquilinos que podem comprometer aí esses percentuais maiores a receita do fundo. Significa que vai? De novo, não. É algo que é possibilidade. Tem os vencimentos do contrato, mais ou menos esse ano de 2024 já fez uns 15%, em 2026 mais 19%, então assim, tem alguns vencimentos próximos, talvez por isso ele esteja abaixo do valor patrimonial também, além do problema com Americanas. Tem uma vacância consideravelmente ok, porque esse fundo já teve uma vacância bem mais ou menos e agora tá bem baixinha. E tem aí seus imóveis, tem seus 18 condomínios. Não é um fundo pequeno, é um fundo aí que tem bastante imóveis de classe A massa aí. Aqui ele mostra bem bonitinho, também não tem uma concentração tão grande assim. Quando a gente vai para o BTLG, lembrando assim, no final eu vou mostrar para vocês a minha planilhinha com todos esses critérios para facilitar e a gente chegar na análise final, tá? Agora eu tô só mostrando esses pontos, da onde que eu tirei essas coisas que eu gosto de analisar para vocês entenderem o racional. Inclusive, se vocês quiserem aprender comigo, bem passo a passo, como analisar fundo imobiliário, ação, investimentos no Brasil ou no exterior, eu vou deixar na descrição, no primeiro link, o acesso ao Investidor em 6 Passos para você destravar e aprender comigo do básico ao avançado de uma forma super simples, tá? Então fica aí a dica para vocês e vamos agora de BTLG. O que a gente tem aqui? Uma vacância de 2%, que é a parte desalugada, então isso aqui tá tudo bem. Tem 22 imóveis, ok. Lembrando que sim, por que eu tô falando ok? Porque se tem menos de 5 imóveis, se tem só 5 imóveis ou só 5 inquilinos, eu não invisto, tá? É um critério eliminatório para mim. Aqui são mais ou menos uns 20 locatários, a maioria, 10%, é do Açaí, tem 7% na Amazon, 7% na Ambev, nada assim tão preocupante. Não tem, por exemplo, Americanas, não tem Magazine Luiza, não tem Via Varejo aqui entre os inquilinos. Logicamente que tem uns inquilinos meio suspeitos aqui, que pode ter algum problema no futuro também? Pode, tudo pode acontecer. Mas de maneira geral tem imóveis super ok, não tem nenhuma concentração muito grande, tem uma alavancaçãozinha, mas é super tranquila, 2%, que já está até mostrando o plano para pagamento dessa alavancagem, eu acho interessante. Então bora lá para o AKGLG, um fundo imobiliário, um dos mais famosos desse setor de logística e é um dos que eu menos gosto, por uma razão muito simples que eu vou direto nela para mostrar para vocês. Mas aqui, primeiro deixa eu mostrar só essa primeira parte aqui, 12% de alavancagem. Isso aqui é alto? Não muito, mas é um ponto, tá? Apesar de que o HGLG, ele faz um negócio que é, ele constrói, aluga, ou ele constrói diretamente para um inquilino, ou ele vai lá, constrói, aluga, passa um pouco, ele vende, tem um ganho de capital ok. Então, essa alavancagem, quando ela tem esse tipo de estratégia, eu acho ok. O problema é quando o gestor faz uma alavancagem, que é o caso do Gari, e depois é uma alavancagem que pode comprometer o rendimento do fundo e o crescimento desse fundo também. Então, é uma alavancagem que para mim é uma alavancagem ok, tem uma, apesar de existir, e tem uma vacância que é a parte desalugada de quase 5%. Aí aqui a gente tem vacância física e financeira. Qual que é a diferença? Física é em relação aos imóveis, quantos por cento está desalugado. Financeira é quantos por cento a gente está deixando de ganhar com esse negócio. Mas aqui são vacâncias iguais, significa que os demais inquilinos estão pagando tudo ok. Mas vamos lá, leiam sempre o comentário do gestor, eu gosto sempre de falar isso, porque eu acabo passando aqui e às vezes parece que não é importante, mas é extremamente importante, eles dão muitas informações ali. Mas vamos lá, tem vários ativos, vem caindo essa vacância. Gente, o HGLG já chegou a ter por muito tempo uma parte desalugada extremamente alta, até porque ele estava passando por esse processo de construção e quando você constrói, em tese, não está alugado. Então essa vacância tende a ficar um pouquinho alta, dependendo da forma como o fundo calcula isso, porque cada fundo pode calcular de um jeito. Mas vamos lá, vencimento dos contratos, 10% ainda no ano de 2024 e 12% no ano de 2025. Então tem contratos aqui para vencer. É um pontinho de atenção aqui. Majoritariamente 12% na Volkswagen, o restante 13% aqui no Mercado Livre, os demais um percentual bem menorzinho, então tudo ok. Agora lembra que eu falei que tem um negócio que eu não gosto de jeito nenhum e é por isso que eu não invisto no HGLG?
É isso aqui, ó, classificação dos imóveis. É um dos maiores fundos imobiliários de logística. Tem imóveis AAA, que é a qualidade master. Tem imóveis AA e tem imóveis A. Beleza. Aí ele me vem com imóveis B e C. Não, gente, pra quê? Por que ele não vende esses trem? Por que ele não foca numa qualidade maior? Eu, como investidora, gostaria de ver ele vendendo isso aqui, tendo um ganho de capital disso aqui, mas dando já justificando também, eu entendo que estão em locais estratégicos. Então, os imóveis não têm uma qualidade assim, AAA, mas estão em locais estratégicos. Então, para o fundo faz sentido. Não gosto disso, não gosto de ver esse tipo de coisa aqui, mas entendo que para o fundo também faz sentido. O que a gente tem aqui também? Alavancagem, 12%, ele já mostra aqui que vai até 2034 para pagar essa alavancagem. Isso aqui já não gosto tanto, 10 anos a gente está falando aqui para pagar essa alavancagem. É um plano assim longo, mas beleza. GGRC. GGRC, ele é um fundo imobiliário que agora virou base 10. O que é base 10? Está próximo de R$10. E aí a galera que detestava GGRC começou a amar, porque custa R$10. Então vamos avaliar a qualidade dos R$10 para ver se vale a pena. Eu sendo sarcástica, né? Ô, gente, ainda bem que vocês entendem que eu sou da zoeira. Primeiro ponto do GGRC, concentração de receita. Ele tem 20% lá na Americanas. Aqui ele tem o do mês e o do semestre. Vamos pegar o do semestre, por quê? Ele tem alguns inquilinos que pagam a cada semestre. Então, a cada mês, ele tem um rendimento, mas no final do semestre ele tem outro. Então, se a gente considerar o semestral, uma concentração aqui de 23% em Americanas. Gente, Americanas é complicada. Ela já descobriram vários esquemas, já declarou recuperação judicial, já não sei se vai recuperar porque o plano tá feio para eles toda hora, o CEO se demitindo. 23%, pensa assim, seu salário é de R$10.000, aí do nada, vamos pagar não, vai ficar só 8 mil mesmo. É mais ou menos isso que vai acontecer. E aqui a gente tem concentração em alguns outros menores, mas temos aqui alguns outros. Deixa eu aumentar esse relatório que também está minúsculo, né? A gente temos alguns outros inquilinos, mas 17% na Ambev. Gente, isso aqui é uma concentração que me preocupa. Eu não gosto tanto. Inclusive, eu já investi no GGRC e essas concentrações começaram a me incomodar com o tempo e eu parei de investir nele por conta disso. Acho que é um fundo ok. Tem uma alavancagem aqui também pequenininha, quando comparado com o patrimônio, mas isso me incomoda. Os vencimentos do contrato, 9% em 2025, 38% em 2027. No ano de 2024 que a gente está, não tem tanto, ano que vem também não tem tantos vencendo assim, mas aqueles pontos de concentração lá me incomodam. Então vamos fechar aqui com o BRCO para a gente ir direto para a planilha com os pontos estratégicos. Porque é legal que eu estou abrindo aqui primeiro os relatórios com vocês, porque eu sinto que às vezes vocês vão no relatório, olha e fala, gostei do fundo, vou investir, sem comparar com outros do setor e sem jogar na planilha para definir critérios de sim ou não. Então, vocês vão entender no final. Calma, calma que vai dar certo. O que a gente tem aqui? 12 propriedades, todas com a classificação A. Então, são classificações super legais. Os inquilinos aqui, eles mostram o ranking dos inquilinos. Isso aqui não interfere muito, porque o inquilino pode ter um ranking bom e deixar de pagar também. Mas aqui, deixa eu aumentar aqui o relatório. A gente tem aqui concentração por cliente. 23% Natura. Aqui ele me pega. O BRCO, ele tem essas propriedades aqui, são bem estruturadas, mas ele tem aqui, ó, Magazine Luiza, 5%, Americanas, 3%, beleza. Somando os dois aqui, 8% de rendimento que pode ser afetado. Só que ele tem uma concentração de Natura de 23%, 15% do Mercado Livre, 13% também aqui. Isso me deixa um pouco preocupada. Tem uma vacância de 6%, não é muita, mas é um pouco alta ainda, levando em consideração que ele tem só 12 imóveis, né? E tem uma alavancagenzinha também super pequena, nada tão preocupante. Os imóveis são ok, tem qualidade ok, mas a gente tem aí esse ponto. Feito isso daí, agora é hora da planilha. Lembra que eu falei para vocês do Gari, que ele tem uma alavancagem que, para mim, é muito preocupante, mas é muito preocupante mesmo. Eu vou deixar até meio laranjado aqui, ó.
que essa alavancagem aqui para mim não me desce, eu não investiria nesse fundo aqui, até porque ele não é puramente logístico e como eu queria investir num fundo logístico puramente, ele não entraria. GGRC, concentração de receita no 12, também não gosto, não investiria, deixei de investir por conta dessa concentração de receita. BRCO, concentração de receita. Ah, Mari, mas são fundos bons. São, mas para mim isso aqui é um risco que eu não aceito correr. Tá pagando 9%, tá pagando 10%, tá pagando 11%. Eu posso escolher um outro aqui, levando em consideração que, beleza, eu tô recebendo 11% no GARI aqui nos últimos 12 meses. Será que para frente eu vou continuar recebendo? Então não adianta a gente avaliar o passado sem dar uma olhadinha no que pode vir lá para frente. Então, quando a gente olha só para o yield, a gente tapa os olhos para as outras coisas. Então, esses pontos aqui me incomodam e faz com que eu não goste muito desses fundos imobiliários. No caso do HGLG, me incomoda o tipo de imóveis que ele tem. De novo, eu entendo que esses imóveis são estratégicos, mas me incomodam. E essa alavancagem de 12% aqui também acho que é estratégica. Eu vou até colocar um bem clarinho aqui. Acho que é estratégia? Acho. Mas a gente tem essa alavancagem, uma das maiores, tá? No caso do HGLG, mas a gente tem que considerar também que ele tem 5 bi, tá? A gente tem essa alavancagem no XPLG com inquilinos complicadinhos. Então, o XPLG eu não gosto muito por conta dos inquilinos. Eu até comentei com vocês nesse outro vídeo que eu fiz separado. E no caso do VILG também tem uma alavancagenzinha. Gente, assim, a alavancagem até, sim, dependendo da situação, dependendo do fundo, até uns 15, 20% não me incomoda. Mas assim, quanto menor, melhor. Então, quando eu vejo uma alavancagem muito grande, eu falo, por quê? Pra quê? Tá trazendo resultado? No caso do HGLG, traz. Ele já fez isso várias e várias vezes. Mas beleza, e no VILG? Por quê? Tá trazendo? Eu não tô vendo isso refletido no rendimento. Eu não tô vendo isso refletido, por exemplo, na valorização dele. Ele tá caindo por conta desses vencimentos de contrato que estão muito próximos. Vou até colocar aqui, ó, contratos. Então, quando a gente coloca isso de forma clara, traz para uma planilha, coloca critérios, lembrando que, lógico, isso não é tudo que eu analiso na hora de investir, decidir se eu vou investir ou não no fundo imobiliário. Mas, quando a gente coloca critérios claros, fica mais fácil da gente eliminar e escolher o que faz ou não mais sentido para a gente. No caso do LV, sobrou aqui, né, 100 pontos negativos por enquanto. O LVBI e o BTLG. BTLG com 4 bi, LVBI com 2 bi. Então, quanto maior o patrimônio, melhor. LVBI com 0,88, então com potencial de ganho de capital um pouquinho maior, mas como eu quero focar em estabilidade, BTLG está mais estável aqui no quesito preço. LVBI, por estar tão barato, tá dando um retorno um pouquinho maior, mas é só por conta do preço, tá? Ele tem aqui só 10 imóveis, e no quesito vacância, a vacância está menor. Então, ponto positivo aqui para o LVBI em comparação com o BTLG. Mas quando a gente vai para a alavancagem do BTLG é um pouquinho menor. Levando em consideração também que, por ter um patrimônio menor, isso aqui quase que dá na mesma. E a concentração de receita no BTLG é um pouco menor do que no caso do LVBI. Por conta disso, hoje eu estou investindo no BTLG, e se alguma coisa mudar, eu vendo sem apego emocional, porque como eu falo para vocês, se tá dando muita emoção nos investimentos, calma que provavelmente você pode ainda vir a fazer alguma coisa errada. Investir precisa ser racional e precisa ser baseado em estratégias e critérios bem definidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem minha ajuda, primeiro link da descrição, a gente vai andar de mãos juntas, eu vou ensinar para vocês o passo a passo. E não esquece de se inscrever nesse canal também, para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Então, beijos e até mais!